Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7. Drona Parva. 13º dia de batalha. Ghatotkasha Bada Parva. Capítulo 156. Bhima e Satyaki lutam com Somadatta. Matam Valika, 10 filhos de Dhritarashtra, Satychandra, 5 irmãos de Sakuni. Drona e Yudhishthira lutam. Sanjaya disse, vendo os filhos de Drupada, como também aqueles de Kuntibhoja, e Rakshasas também aos milhares, mortos pelo filho de Drona, Yudhishthira e Bhimazena, e Drishtadyumna, o filho de Prishata, e Yudana, juntos, colocaram seus corações firmemente na batalha. Então o Somadatta, novamente cheio de raiva ao ver Satyaki naquela batalha, cobriu o último, ó Bharata, com uma chuva densa de setas. Então ocorreu uma batalha violenta e muito admirável de se contemplar, entre teus guerreiros e aqueles do inimigo, ambos os partidos estando desejosos de vitória. Lutando em nome de Satyaki, Bhima perfurou o herói Kaurava com 10 flechas. Somadatta, no entanto, em retorno, perfurou aquele herói com 100 flechas. Então o Satyavata, cheio de raiva, perfurou com 10 flechas afiadas, dotadas da força do trovão, aquele guerreiro idoso afligido com tristeza por conta da morte de seu filho, e que era, além disso, dotado de todas as virtudes apreciáveis como Yayati, o filho de Nahusha. Tendo perfurado ele com grande força, ele o atingiu novamente com 7 flechas. Então, lutando por Satyaki, Bhimazena arremessou na cabeça de Somadatta um pariga novo, sólido e terrível. Satyaki, também cheio de raiva, disparou no peito de Somadatta, naquela batalha, uma flecha excelente, grande e equipada com asas vistosas e parecendo o próprio fogo em esplendor. O pariga e a flecha, ambos terríveis, caíram simultaneamente sobre o corpo do heróico Somadatta. Aquele poderoso guerreiro em carro, nisso, caiu. Vendo seu filho Somadatta assim caído desmaiado, Valika avançou em Satyaki espalhando chuvas de flechas como uma nuvem na estação das chuvas. Então Bhima, por Satyaki, afligiu o ilustre Valika com 9 flechas e perfurou com elas na vanguarda da batalha. Então o filho poderosamente armado de Pratipa, Valika, cheio de grande fúria, arremessou um dardo no peito de Bhima, como o próprio Purandara arremessando o trovão. Atingido com isso, Bhima tremeu em seu carro e desmaiou. O guerreiro poderoso então, recuperando seus sentidos, arremessou uma massa em seu oponente. Arremessada pelo filho de Pandu, aquela massa arrancou a cabeça de Valika, que, imediatamente, caiu sem vida no chão, como uma árvore derrubada por um relâmpago. Após a morte daquele touro entre homens, isto é, o heróico Valika, 10 dos teus filhos, cada um dos quais era igual a Rama, o filho de Dasarata, em coragem, começaram a afligir Bhima. Eles eram Nagadatta, e Dridharata, e Viravayu, e Ayobusha, e Drida, e Suasta, e Viragas e Pramata, e Ugrayayim. Vendo-os Bhimazena ficou cheio de raiva. Ele então pegou várias flechas, cada uma capaz de suportar uma grande tensão. Visando em cada um deles um após outro, ele disparou aquelas flechas neles, atingindo cada um em sua parte vital. Perfurados dessa maneira, eles caíram de seus carros, privados de energia e vida, como árvores altas de despenhadeiros de montanha quebradas por uma tempestade. Tendo com aquelas 10 flechas matado aqueles 10 filhos teus, Bhima cobriu o filho favorito de Karna com chuvas de flechas. Então o célebre Vrikarata, irmão de Karna, perfurou Bhima com muitas flechas. O poderoso Pandava, no entanto, logo se descartou dele eficazmente. Matando em seguida, ó Bharata, 7 guerreiros em carros entre teus cunhados, com suas flechas, o heróico Bhima prensou Satychandra no chão. Incapazes de tolerar a morte do poderoso guerreiro em carro Satychandra, os irmãos de Sakuni, os heróicos Gavaksha e Saraba e Bibu, e Subhaga, e Bhanudatta, aqueles 5 poderosos guerreiros em carros, avançando em direção a Bhimazena, o atacaram com suas flechas afiadas.
Atacado dessa maneira com aquelas flechas, como uma montanha com torrentes de chuva, Bhima matou aqueles 5 reis poderosos com 5 flechas dele. Vendo aqueles heróis mortos, muitos grandes reis começaram a vacilar. Então Yudhishthira, cheio de ira, começou a destruir tuas tropas, na visão, ó impecável, do nascido no pote Drona e de teus filhos. De fato, com suas flechas, Yudhishthira começou a despachar para as regiões de Yama os Anvastas, os Malavas, os bravos Trigartas e os civis. E liquidando os Abhishayas, os Surasenas, os Valikas, e os Vasatis, ele fez a terra ficar lodosa com carne e sangue. E ele também despachou num instante, por meio de muitas flechas, para os domínios de Yama, os e aldeias, os Malavas, e grandes números, ó o rei, dos Madrakas. Então um tumulto alto ergueu-se na vizinhança do carro de Yudhishthira, em meio ao qual era ouvido: matem, agarrem, prendam, furem, cortem em pedaços. Vendo ele matando e derrotando tuas tropas dessa maneira, Drona, incitado por teu filho, cobriu Yudhishthira com chuvas de flechas. Drona, cheio de grande ira, atacou Yudhishthira com a arma Vaiyavya. O filho de Pandu, no entanto, frustrou aquela arma celeste como uma arma similar dele. Vendo sua arma frustrada, o filho de Bharadvaja, cheio de grande ira e desejoso de matar o filho de Pandu, disparou em Yudhishthira diversas armas celestes tais como a Varuna, a Yamya, a Agneya, a Tvastra, e a Savitra. O poderosamente armado Pandava, no entanto, familiarizado com moralidade, frustrou destemidamente todas aquelas armas do nascido no pote que eram arremessadas ou no decurso de serem arremessadas nele. Então o nascido no pote, se esforçando para realizar seu voto e desejoso também do bem do teu filho, para matar o filho de Dharma, chamou à existência, ó Bharata, as armas a Indra e Prajapatya. Então aquele principal da família de Kuru, Yudhishthira, do modo de andar do elefante ou do leão, de peito largo e olhos grandes e vermelhos, e dotado de energia mal inferior àquela de Drona, chamou à existência a arma Mahendra. Com ela ele frustrou a arma de Drona. Vendo todas as suas armas frustradas, Drona, cheio de ira e desejoso de executar a destruição de Yudhishthira, chamou à existência a arma Brahma. Envolvidos como nós estávamos então por uma densa escuridão, nós não pudemos observar o que se passou. Todas as criaturas também, ó monarca, estavam cheias de grande pavor. Vendo a arma Brahma erguida, o filho de Kunti, Yudhishthira, ó rei, frustrou-a com uma arma Brahma dele. Então, todos os principais guerreiros aplaudiram aqueles 2 touros entre homens, Drona e Yudhishthira, aqueles grandes arqueiros conhecedores de todos os modos de guerra. Abandonando Yudhishthira, Drona então, com olhos vermelhos como cobre de raiva, começou a destruir a divisão de Drupada com a arma Vaiyavya. Oprimidos por Drona, os Panchalas fugiram de medo, na própria vista de Bhimasena e do ilustre Partha. Então ornado com diadema Arjuna e Bhimasena, reprimindo aquela fuga de suas tropas, enfrentaram de repente aquela força hostil com 2 grandes multidões de carros. Vibhatsu atacando à direita e Vrikudara à esquerda, o filho de Bharadvaja foi combatido com 2 imensas chuvas de flechas. Então os Kaikeyas, os Sanjayas, e os Panchalas de grande energia seguiram os 2 irmãos, ó rei, acompanhados pelos Matsyas e os Satvatas. Então a hoste Bharata, massacrada pelo ornado com diadema Arjuna e dominada pelo sono e escuridão, começou a se dividir. Drona e teu próprio filho se esforçaram reagrupá-la. Os combatentes, no entanto, ó rei, eram incapazes de serem então detidos em sua fuga. Capítulo 157. Karna se gaba, e discute com Kripa que o repreende. Sanjaya disse, contemplando aquela hoste vasta dos Pandavas cheia de raiva e considerando-a incapaz de ser resistida, teu filho Duryodhana, dirigindo-se a Karna, disse essas palavras: ó tu que és dedicado aos amigos, agora chegou aquela hora em relação a teus amigos quando tua ajuda é mais necessária. Ó Karna, salve em batalha todos os meus guerreiros.
Nossos combatentes estão agora cercados por todos os lados pelos Panchalas, os Kaikeyas, os Matsyas, e os poderosos guerreiros em carros dos Pandavas, todos cheios de raiva e parecendo cobras silvando. Lá os Pandavas, desejosos de vitória, estão rugindo em alegria. O vasto exército de carros dos Panchalas é possuidor da bravura do próprio Sakra. Karna respondeu: se o próprio Purandara viesse para cá para salvar Partha, vencendo rapidamente até ele, eu mataria aquele filho ou Pandu. Eu te falo verdadeiramente. Anime-te, ó Bharata. Eu matarei o filho de Pandu e todos os Panchalas reunidos. Eu te darei vitória, como o filho de Pavaka dando vitória para Vasava. Eu farei o que é agradável para ti nessa batalha que começou. Entre todos os Partas, Palguna é o mais forte. Nele eu arremessarei o dardo fatal de obra de Sakra. Após a morte daquele grande arqueiro, seus irmãos, ó concessor de honras, irão ou se render a ti ou se retirar novamente para a floresta. Quando eu estou vivo, ó Kaurava, nunca te entregue a qualquer angústia. Eu derrotarei em batalha todos os Pandavas juntos e todos os Panchalas, os Kaikeyas, e os Vrishnis reunidos. Fazendo porcos espinhos deles por meio de minhas chuvas de flechas, eu te darei a terra. Sanjaya continuou, enquanto Karna estava proferindo aquelas palavras, Kripa, o filho poderosamente armado de Saradvati, sorrindo, dirigiu-se ao filho de Suta nessas palavras: teu discurso é belo, ó Karna. Se somente palavras pudessem levar ao êxito, então contigo, ó filho de Urrada, como seu protetor, esse touro entre os Kurus seria considerado como tendo a mais ampla medida de proteção. Tu te gabas muito, ó Karna, na presença do chefe Kuru, mas teu valor é raramente testemunhado, nem, de fato, qualquer resultado das tuas palavras jactanciosas. Muitas vezes nós temos te visto enfrentar os filhos de Pandu em batalha. Em todas aquelas ocasiões, ó filho de Suta, tu foste derrotado pelos Pandavas. Enquanto o filho de Dhritarashtra estava sendo levado como um cativo pelos Gandharvas, todas as tropas lutaram naquela ocasião exceto somente tu, que foste o primeiro a fugir. Na cidade de Virata também, todos os Kauravas, reunidos, inclusive tu mesmo e teu irmão mais novo, foram subjugados por Partha em batalha. Tu não és páreo nem para um dos filhos de Pandu, isto é, Palguna, no campo de batalha. Como então tu podes ousar reprimir todos os filhos de Pandu com Krishna em sua chefia? Tu te gabas demais, ó filho de Suta. Engaje-te na batalha sem dizer qualquer coisa. Aplicar sua destreza sem se entregar à jactância é o dever de bons homens. Sempre rugindo alto, ó filho de Suta, como as nuvens secas de outono, tu te mostras, ó Karna, como sendo sem substância. O rei, no entanto, não compreende isso. Tu ruges, ó filho de Urrada, enquanto tu não vês o filho de Prita. Esses teus rugidos desaparecem quando tu vês Partha perto. De fato, tu ruges contanto que tu estejas fora do alcance das flechas de Palguna. Aqueles teus rugidos desaparecem quando tu és perfurado pelas flechas de Partha. Kshatriyas evidenciam sua eminência por meio de suas armas. Brahmanas, por meio de discurso. Arjuna a evidência dele por meio do arco. Mas Karna, pelos castelos que ele constrói no ar. Quem resistirá àquele Partha que satisfez o próprio Rudra em batalha? Assim insultado pelo filho de Saradvati, Karna, aquele principal dos batedores, respondeu a Kripa da seguinte maneira: heróis sempre rugem como nuvens na estação das chuvas, e como sementes colocadas no solo, produzem frutos rapidamente. Eu não vejo qualquer falha em heróis que tomam grandes cargas sobre seus ombros, se entregando a discursos vaidosos no campo de batalha. Quando uma pessoa mentalmente resolve suportar uma carga, o próprio destino a ajuda na realização. Desejando em meu coração suportar uma grande carga, eu sempre convoco resolução suficiente. Se, matando os filhos de Pandu com Krishna e Satvatas em batalha, eu me entrego a tais rugidos, o que é isso para ti, ó Brahmana? Aqueles que são heróis nunca rugem inutilmente como nuvens outonais. Consciente de sua própria força, o sábio se entrega a rugidos.
Em meu coração eu estou determinado a vencer hoje Krishna e Partha juntos e lutando com resolução. É por isso que eu rujo, ó filho de Gotama. Veja o fruto desses meus rugidos, ó Brahmana. Matando o filho de Pandu em batalha, com todos os seus seguidores, Krishna e Sattvatas, eu entregarei a Duryodhana a terra inteira sem um tormento nela. Kripa disse: eu considero desprezíveis, ó filho de Suta, essas tuas declarações delirantes, revelando teus pensamentos, não atos. Tu sempre falas em depreciação dos dois Krishnas e do rei Yudhishthira o justo. Ó Karna, está certo de obter a vitória aquele que tem ao seu lado aqueles dois heróis hábeis em batalha. De fato, Krishna e Arjuna não podem ser derrotados pelos celestiais, os Gandharvas, os Yakshas, seres humanos, os Nagas, e as aves, todos vestidos em armadura. Yudhishthira, o filho de Dharma, é devotado aos Brahmanas. Ele é sincero em palavras e autocontrolado. Ele reverencia os pitris e as divindades. Ele é dedicado à prática da verdade e justiça. Ele é, além disso, hábil com armas. Possuidor de grande inteligência, ele também é grato. Seus irmãos são todos dotados de grande poder e bem experientes em todas as armas. Eles são dedicados ao serviço de seus superiores. Possuidores de sabedoria e fama, eles são também virtuosos em suas práticas. Seus parentes e aparentados são todos dotados da destreza de Indra. Batedores eficazes, eles são todos muito dedicados aos Pandavas. Drishtadyumna, e Sikandin Janamejaya, o filho de Durmuksha e Chandrasen, e Madrasen, e Kritavarma, Dhruva, e Dara e Vasuchandra, e Sutejana, os filhos de Drupada, e o próprio Drupada, conhecedor de armas superiores e poderosas, e o rei dos Matsyas também, com seus irmãos mais novos, todos resolutamente lutando por sua causa, e Gajanika, e Virabhadra, e Sudarsana, Esrutadvaja, e Valanika, e Jayanika, e Jayapri, e Vijaya e Labalaksha, e Jayasva, e Kamarata, e os belos irmãos de Virata, e os gêmeos Nakula e Sahadeva, e os 5 filhos de Draupadi, e o Rakshasa Ghatotkasha, todos estão lutando pelos Pandavas. Os filhos de Pandu, portanto, não encontrarão a destruição. Esses e muitas outras hostes de heróis são em prol dos filhos de Pandu. Sem dúvida, o universo inteiro, com os celestiais, asuras, e seres humanos, com todas as tribos de Akshas e Rakshas, e com todos os elefantes e cobras e outras criaturas, pode ser aniquilado por Bhima e Palguna pelo valor de suas armas. Em relação a Yudhishthira também, ele pode, com olhares zangados somente, consumir o mundo inteiro. Como, ó Karna, tu podes te arriscar a reprimir aqueles inimigos em batalha por quem Sauri de poder imensurável se vestiu em armadura? Isto, ó filho de Suta, é uma grande tolice da tua parte, já que tu sempre ousas lutar com o próprio Sauri em batalha. Sanjaya continuou, assim endereçado por Kripa, Karna o filho de Radha, ó touro da raça Bharata, sorrindo, disse essas palavras para o preceptor Kripa, o filho de Saradvati. As palavras que tu falaste sobre os Pandavas, ó Brahmana, são todas verdadeiras. Essas e muitas outras virtudes são vistas nos filhos de Pandu. É verdade também que os Partas são incapazes de serem derrotados pelos próprios deuses com Vasava em sua chefia, e os Daityas, os Yakshas, e os Rakshasas. Apesar de tudo isso eu derrotarei os Partas com a ajuda do dardo dado a mim por Vasava. Tu sabes, ó Brahmana, que o dardo dado por Sakra não pode ser frustrado. Com ele eu matarei Savyasachi em batalha. Após a queda de Arjuna, Krishna e os irmãos de Arjuna nunca poderão desfrutar da soberania da terra sem Arjuna para ajudá-los. Todos eles, portanto, perecerão. Essa terra então, com seus mares, permanecerá sujeita ao chefe dos Kurus, ó Gautama, sem lhe custar quaisquer esforços. Nesse mundo tudo, sem dúvida, vem a ser obtenível por política. Sabendo disso, eu me entrego a esses rugidos, ó Gautama. Em relação a ti mesmo, tu és velho, um Brahmana por nascimento, e inábil em batalha. Tu tens muito amor pelos Pandavas. É por isso que tu me insultas dessa maneira.
Se, ó Brahmana, tu me falares novamente palavras tais como essas, eu irei, então, tirando minha cimitarra, cortar tua língua, ó Patife. Tu desejas, ó Brahmana, elogiar os Pandavas para amedrontar todas as tropas e os Kauravas, ó tu mente perversa. Com relação a isso também, ó Gautama, escute o que eu digo. Duryodhana, e Drona, e Sakuni, e Durmuka, e Jaya, e Dussasana, e Vrishasena, e o soberano dos Madras, e tu mesmo também e o filho de Somadatta e o filho de Drona, e Vivisati, todos estes heróis hábeis em batalha, estão aqui, vestidos em armadura. Que inimigo há, mesmo dotado da destreza de Sakra, que subjugaria estes em batalha? Todos aqueles que eu citei são heróis, hábeis com armas, dotados de grande força, desejosos de admissão no céu, familiarizados com moralidade, e hábeis em batalha. Eles matariam os próprios deuses em luta. Eles tomarão seus lugares no campo para matar os Pandavas, vestidos em armadura em nome de Duryodhana, desejosos de vitória. Eu considero a vitória como sendo dependente do destino, até no caso dos mais notáveis dos homens poderosos. Quando o próprio Bhishma, de braços fortes, jaz perfurado por centenas de flechas, como também Vikarna, e Jayadratha, e Borisravas, e Jaya, e Jalazanda, e Surekshina, e Sala, aquele principal dos guerreiros em carros, e Bhagadatta de energia formidável, eu digo, quando esses e muitos outros, que não podiam ser derrotados facilmente pelos próprios deuses, todos heróis e mais poderosos do que os Pandavas, jazem no campo de batalha, mortos pelos Pandavas, o que tu achas, ó Patife entre homens, exceto que tudo isso é o resultado do destino? Em relação a eles também, ou seja, os inimigos de Duryodhana, a quem tu adoras, ó Brahmana, bravos guerreiros deles, há centenas e milhares, estão mortos. Os exércitos dos Kurus e dos Pandavas estão ambos diminuindo em números. Eu não vejo, nisto, a destreza dos Pandavas. Com eles, ó o mais vil dos homens, a quem tu sempre consideras como sendo tão poderosos, eu me esforçarei, até a máxima extensão do meu poder, para lutar em batalha, para o bem de Duryodhana. Com relação à vitória, ela depende do destino. Capítulo 158. Asvatthama é impedido de atacar Karna. Karna e Arjuna lutam, Karna levado ao carro de Kripa. Asvatthama impede Duryodhana de lutar com Arjuna. Sanjaya disse, vendo seu tio assim endereçado em palavras rudes e insultantes pelo filho de Suta, Asvatthama, erguendo sua cimitarra, avançou furiosamente em direção ao último. Cheio de fúria, o filho de Drona avançou em direção a Karna, na própria vista do rei Kuru, como um leão em um elefante enfurecido. E Asvatthama disse, ó o mais vil dos homens, Kripa estava falando das virtudes realmente possuídas por Arjuna. De mente má como tu és, tu repreendeste, no entanto, meu bravo tio por malícia. Possuidor de orgulho e insolência, tu te gabaste hoje da tua coragem, não respeitando qualquer dos arqueiros do mundo em batalha. Onde estava tua coragem e onde estavam tuas armas quando te subjugando em batalha o manejador do Gandiva matou o Jayadratha diante dos teus olhos? Vaidosamente, ó miserável de um Suta, tu te entregas em tua mente à esperança de derrotar aquele que antigamente lutou em batalha com o próprio Madeva. Os próprios deuses com os Asuras reunidos e com Indra em sua chefia fracassaram em vencer Arjuna, aquele principal de todos os manejadores de armas, tendo Krishna somente como seu aliado. Como então, ó Suta, tu esperas, ajudado por estes reis, derrotar aquele mais notável dos heróis no mundo, o invicto Arjuna, em batalha? Veja, ó Karna de alma perversa, o que eu te faço hoje. Ó mais vil dos homens, ó tu de mente má, eu logo separarei tua cabeça do teu tronco. Sanjaya continuou, assim dizendo, Asvatthama fez um avanço furioso em Karna. O próprio rei, de grande energia, e Kripa, aquele principal dos homens, o seguraram firmemente. Então Karna disse, de má compreensão, esse miserável de um Brahmana se acha corajoso e conta a vantagem da sua destreza em batalha. Liberte-o, ó o chefe dos Kurus. Deixe ele entrar em contato com minha força. Asvatthama disse,
Ó filho de Usulta, ó tu de mente má, esse teu erro é perdoado por nós. Palguna, no entanto, suprimirá esse teu orgulho. Duryodhana disse: ó Asvatama, abrande tua ira. Cabe a ti, ó concessor de honras, perdoar. Tu não deves, ó impecável, ficar zangado com o filho de Sulta. Sobre ti Karna e Kripa e Drona e o soberano dos Madras e o filho de Suvala se apoia uma grande carga. Suprima tua cólera, ó o melhor dos Brahmanas. Lá, todas as tropas Pandava estão se aproximando pelo desejo de lutar com o filho de Urrada. De fato, ó Brahmana, lá vem eles, desafiando todos nós. Sanjaya continuou, assim acalmado pelo rei, o filho de grande alma de Drona, ó monarca, cuja ira tinha sido excitada, suprimiu sua cólera e perdoou Karna. Então o preceptor Kripa, de coração nobre, que é de uma disposição pacífica, ó monarca, e temperamento suave, portanto, retornou logo a ele, e disse estas palavras. Kripa disse: ó filho de Sulta de coração pecaminoso, esse teu erro está perdoado por nós. Palguna, no entanto, suprimirá esse teu grande orgulho. Sanjaya continuou, então os Pandavas, ó rei, e os Panchalas, célebres por sua bravura, se unindo aproximaram-se aos milhares, proferindo gritos altos. Karna também, aquele principal dos guerreiros em carros, dotado de grande energia, cercado por muitos principais entre os guerreiros Kuru e parecendo sacra no meio dos celestiais, esperou, esticando seu arco e confiando no poder de suas próprias armas. Então começou uma batalha entre Karna e os Pandavas, ó rei, que foi formidável e caracterizada por altos rugidos leoninos. Então os Pandavas, ó monarca, e os Panchalas, célebres por sua coragem, vendo poderosamente armado Karna, gritaram ruidosamente, dizendo: lá está Karna. Onde está Karna nessa batalha violenta? Ó tu de mente má, ó o mais vil dos homens, lute conosco. Outros, vendo o filho de Urrada disseram, com olhos arregalados em fúria, que este patife arrogante de pouca compreensão, esse filho de Sulta, seja morto pelos reis aliados. Ele não precisa viver. Esse homem pecaminoso é sempre muito hostil aos partas. Obediente aos conselhos de Duryodhana, ele é a causa destes males. Matem ele. Proferido tais palavras, grandes guerreiros em carros kshatriya, incitados pelo filho de Pandu, avançaram em direção a ele, cobrindo com uma densa chuva de flechas, para matá-lo. Vendo todos aqueles Pandavas poderosos avançando, o filho de Sulta não tremeu, nem sentiu qualquer temor. De fato, vendo aquele extraordinário mar de tropas, parecendo a própria morte, aquele benfeitor dos teus filhos, isto é, o poderoso e ágil Karna, nunca vencido em batalha, ó touro da raça Bharata, começou, com nuvens de flechas, a resistir àquele exército de todos os lados. Os Pandavas também lutaram com o inimigo, disparando chuvas de flechas. Vibrando suas centenas e milhares de arcos, eles lutaram com o filho de Urrada, como os Daityas dos tempos antigos lutando com Sakra. O poderoso Karna, no entanto, com uma chuva densa de suas próprias flechas, dissipou aquela torrente de flechas causada por aqueles senhores de terra em todos os lados. A batalha que ocorreu entre eles, e na qual cada partido neutralizava os feitos do outro, parecia o combate entre Sakra e os Danavas na grande batalha lutada antigamente entre os deuses e os Asuras. A agilidade de braço que nós então vimos do filho de Sulta foi admirável ao extremo, visto que todos os seus inimigos, combatendo resolutamente, não podiam atingi-lo naquela batalha. Detendo as nuvens de flechas disparadas pelos reis hostis, aquele poderoso guerreiro em carro, isto é, o filho de Urrada, disparou flechas terríveis, marcadas com seu próprio nome nas cangas, nos varais, nos guarda-sóis, nos carros, e nos corcéis de seus inimigos. Então aqueles reis, afligidos por Karna e perdendo sua frieza, começaram a vagar sobre o campo como um rebanho de gado atormentado pelo frio. Atacados por Karna, grande número de cavalos e elefantes e guerreiros em carros eram vistos caírem privados de vida. O campo inteiro, ó rei, ficou coberto com as cabeças caídas e armas de heróis que não recuavam.
com os mortos, os moribundos, e os guerreiros lamentando, o campo de batalha, ó monarca, assumiu o aspecto do domínio de Yama. Então Duryodhana, ó rei, testemunhando a destreza de Karna, foi até Asvatthama, e dirigindo-se a ele disse: Veja, Karna, vestido em armadura, está envolvido em combate com todos os reis hostis. Veja, o exército hostil, afligido pelas flechas de Karna, está sendo desbaratado como o exército Asura oprimido pela energia de Kartikeya. Vendo seu exército reprimido em batalha por aquele inteligente Karna, lá vem Vibatsu pelo desejo de matar o filho de Suta. Que sejam tomadas medidas, portanto, que possam impedir o filho de Pandu de matar aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Suta, na própria vista de nós todos. Assim endereçado, o filho de Drona, e Kripa, e Salya, e aquele formidável guerreiro em carro, isto é, o filho de Ritika, vendo o filho de Kunti indo em direção a eles, como o próprio Sakra em direção à hoste da Itia, todos avançaram contra Partha para resgatar o filho de Suta. Enquanto isso, Vibatsu, ó monarca, circundado pelos Panchalas, avançou contra Karna como Purandara avançando contra o Asura Vritra. Dhritarashtra disse, vendo Palguna excitado com fúria e parecendo com o próprio destruidor, como ele aparece no fim do Yuga, o que, ó Suta, o filho de Vikartana Karna fez em seguida. De fato, o poderoso guerreiro em carro Karna, o filho de Vikartana, sempre desafiava Partha. De fato, ele sempre disse que ele era competente para vencer o terrível Vibatsu. O que então, ó Suta, aquele guerreiro fez quando ele encontrou repentinamente seu inimigo sempre mortal? Sanjaya continuou, vendo o filho de Pandu avançando em direção a ele como um elefante em direção a um elefante rival. Karna procedeu destemidamente contra Dhananjaya. Partha, no entanto, logo cobriu Karna, que estava assim avançando com grande impetuosidade, com chuvas de flechas retas, equipadas com asas de ouro. Karna também cobriu Vijaya com suas flechas. O filho de Pandu então mais uma vez encobriu Karna com nuvens de setas. Então Karna, cheio de raiva, perfurou Arjuna com 3 flechas. O poderoso guerreiro em carro, Arjuna, vendo a agilidade de mão de Karna, não pode tolerar isso. Aquele opressor de inimigos disparou no filho de Suta 30 flechas retas, afiadas, em pedra e equipadas com pontas ardentes. Dotado de grande força e energia, ele também o perfurou, em fúria, com outra flecha longa no pulso de seu braço esquerdo, sorrindo. O arco de Karna então caiu daquele braço dele, o qual tinha sido perfurado com grande força. Então o poderoso Karna, pegando aquele arco num piscar de olhos, novamente cobriu Palguna com nuvens de flechas, mostrando grande agilidade de mão. Dhananjaya então, ó Bharata, sorrindo, desviou com suas próprias flechas aquela chuva de flechas disparada pelo filho de Suta. Aproximando-se um do outro, aqueles 2 arqueiros formidáveis, desejosos de neutralizar os feitos um do outro, continuaram a cobrir um ao outro com chuvas de flechas. A batalha que ocorreu entre eles, isto é, Karna e o filho de Pandu, tornou-se estupenda, como aquela entre 2 elefantes selvagens por causa de uma elefanta no cio. Então o poderoso arqueiro Partha, vendo a destreza de Karna, rapidamente cortou o arco do último no cabo. E ele também despachou os 4 corcéis do filho de Suta para a residência de Yama com diversas flechas de cabeça larga. E aquele opressor de inimigos também cortou do tronco a cabeça do motorista de Karna. Então, o filho de Pandu e Prita perfurou Karna que estava sem arco, sem cavalos, e sem motorista com 4 flechas. Então aquele touro entre homens, Karna, afligido por aquelas flechas, saltando rapidamente daquele carro sem cavalos, subiu naquele de Kripa. Vendo o filho de Radha derrotado, teus guerreiros, ó touro da raça Bharata, fugiram em todas as direções. Vendo eles fugirem, o próprio rei Duryodhana os deteve e lhes disse essas palavras: ó heróis, não fujam. Ó touros entre os kshatriyas, permaneçam em batalha. Eu mesmo irei agora avançar para matar Partha em batalha. Eu mesmo matarei Partha com os Panchalas reunidos.
Enquanto eu lutar com o manejador do Gandiva hoje, Partha verá minha destreza parecer com aquela do próprio destruidor no fim do Yuga. Hoje os Partas verão minhas flechas disparadas às milhares parecerem bandos de gafanhotos. Os combatentes me verão hoje disparando, arco na mão, densas chuvas de flechas, como torrentes de chuva despejadas pelas nuvens no fim do verão. Eu hoje subjugarei Partha com minhas flechas retas. Fiquem, ó heróis, em batalha, e removam seu medo de Palguna. Enfrentando minha bravura, Palguna nunca poderá suportá-la, como o oceano, a residência de Macaras, incapaz de superar os continentes. Assim dizendo, o rei procedeu em fúria, seus olhos vermelhos de raiva, cercado por uma grande hoste, em direção a Palguna. Vendo poderosamente armado Duryodhana assim procedendo, o filho de Saradvati, se aproximando de Asvatama, disse essas palavras: lá, Duryodhana de braços fortes, privado de sua razão pela ira, deseja lutar com Palguna, como um inseto desejando avançar em um fogo ardente. Antes que esse principal dos reis sacrifique sua vida, na nossa própria vista, nessa batalha com Partha, impeça-o de avançar para o combate. O bravo rei Kuru pode permanecer vivo em batalha somente enquanto ele não se colocar dentro do alcance das flechas de Partha. Que o rei seja parado antes que ele seja reduzido a cinzas pelas flechas terríveis de Partha, que parecem cobras recém-libertadas de suas peles. Quando nós estamos aqui, ó dador de honras, parece ser muito impróprio que o rei deva ele mesmo ir para a batalha para lutar, como se ele não tivesse ninguém para lutar por ele. A vida deste descendente de Kuru estará em grande perigo se ele se engajar em batalha com ornado com diadema Arjuna, como aquela de um elefante lutando com um tigre. Assim endereçado por seu tio materno, o filho de Drona, aquele principal de todos os manejadores de armas, foi rapidamente até Duryodhana e dirigindo-se a ele disse essas palavras: quando eu estou vivo, ó filho de Gandhari, não cabe a ti te envolver tu mesmo em batalha, desconsiderando a mim, ó descendente de Kuru, que sempre desejo o teu bem. Tu não precisas ficar ansioso em absoluto acerca de derrotar Partha. Eu deterei Partha. Permaneça aqui, ó Suyoddhana. Duryodhana disse. O preceptor Drona sempre protege os filhos de Pandu, como se eles fossem seus próprios filhos. Tu também nunca interferiste com aqueles meus inimigos. Ou, pode ser devido ao meu azar que tua bravura nunca se torna feroz em batalha. Isso pode ser também devido à tua afeição por Yudhishthira ou Draupadi. Eu mesmo sou ignorante da verdadeira razão. Que vergonha para minha pessoa cobiçosa, por cuja causa todos os amigos, desejosos de me fazer feliz, são eles mesmos subjugados e mergulhados na aflição. Exceto tu, ó filho da filha de Gotama, qual principal de todos os manejadores de armas qual guerreiro, de fato, igual ao próprio Madeva em batalha, que, embora competente, não destruiria o inimigo. Ó Asvatama, fique satisfeito comigo e destrua meus inimigos. Nem os deuses nem os Danavas são capazes de ficar dentro do alcance das tuas armas, ó filho de Drona, mate os Panchalas e os Somakas com todos os seus seguidores. Com relação ao resto, nós os mataremos, protegidos por ti. Lá, ó Brahmana, os Somakas e os Panchalas, possuidores de grande fama, estão se movendo rapidamente em meio às minhas tropas como uma conflagração florestal. Ó poderosamente armado, reprima eles como também os Kaiukeyas, ó o melhor dos homens, do contrário, protegidos pelo ornado com diadema Arjuna, eles irão aniquilar nós todos. Ó Asvatama, ó o castigador de inimigos, vá para lá com velocidade. Tu realize isto agora ou depois, este feito, ó Senhor, deve ser realizado por ti. Tu nasceste, ó poderosamente armado, para a destruição dos Panchalas. Empregando tua bravura tu farás o mundo desprovido de Panchalas. Assim mesmo os veneráveis coroados com êxito ascético, disseram. Isto será como eles disseram. Portanto, ó tigre entre homens, mate os Panchalas com todos os seus seguidores. Os próprios deuses com Vasava em sua chefia são incapazes de permanecer dentro do alcance das tuas armas. O que precisa ser dito então dos Partas e dos Panchalas?
Essas minhas palavras são verdadeiras. Eu te digo realmente, ó herói, que os Pandavas unidos com os Somarkas não são páreo para ti em batalha. Vá, ó o poderosamente armado. Que não haja demora. Veja, nosso exército, atormentado pelas flechas de Partha, está se dividindo e fugindo. Tu és competente, ó de braços poderosos, ajudado por tua própria energia celeste, para afligir, ó concessor de honras, os Pandavas e os Panchalas. Capítulo 159. Asvataman lutando vitoriosamente. Sanjaya disse, assim endereçado por Duryodhana, o filho de Drona, aquele guerreiro difícil de ser derrotado em batalha, colocou seu coração em destruir o inimigo, como Indra concentrado em destruir os Daityas. O poderosamente armado Asvataman respondeu para teu filho, dizendo, é assim mesmo como tu disseste, ó descendente de Kuru. Os Pandavas são sempre caros para mim e meu pai. Assim também, nós dois somos caros para eles. Não é assim, no entanto, em batalha. Nós iremos, de acordo com a medida de nosso poder, lutar destemidamente em batalha, indiferentes às nossas vidas. Eu mesmo, Karna, Salya, Kripa, e o filho de Rídica poderíamos, ó o melhor dos reis, destruir a hoste Pandava no piscar de olhos. Os Pandavas também, ó o melhor dos Kurus, poderiam num piscar de olhos destruir a hoste Kaurava, se, ó o poderosamente armado, nós não estivéssemos presentes em batalha. Nós estamos lutando com os Pandavas com todas as nossas forças, e eles também estão lutando conosco com o máximo de seu poder. Energia, enfrentando energia, está sendo neutralizada, ó Bharata. O exército Pandava não pode ser vencido enquanto os filhos de Pandu estiverem vivos. Isso que eu te digo é verdade. Os filhos de Pandu são dotados de grande poder. Eles estão, além disso, lutando por eles mesmos. Porque não eles deveriam, ó Bharata, ser capazes de matar tuas tropas. Tu, no entanto, ó rei, és muito cobiçoso. Tu, ó Kaurava, és enganador. Tu és vanglorioso e desconfiado de tudo. Por isso, tu suspeitas até de nós. Eu acho, ó rei, que tu és perverso, de alma pecaminosa, e uma encarnação do pecado. Vil e de pensamentos pecaminosos, tu dúvidas de nós e outros. Com relação a mim mesmo, lutando com resolução por tua causa, eu estou preparado para sacrificar minha vida. Eu logo irei para a batalha por tua causa, ó chefe dos Kurus. Eu lutarei com o inimigo e matarei um grande número do inimigo. Eu lutarei com os Panchalas, os Somarkas, os Kaikeyas, e os Pandavas também, em batalha, para fazer o que é agradável para ti, ó castigador de inimigos. Oprimidos por minhas flechas hoje, os Shedis, os Panchalas, e os Somarkas fugirão para todos os lados como um rebanho de gado afligido por um leão. Hoje, o filho nobre de Dharma com todos os Somarkas, vendo minha destreza, considerarão o mundo inteiro como estando cheio de Asvatamas. O filho de Dharma, Yudhishthira, ficará muito desanimado, vendo os Panchalas e Somarkas mortos por mim em batalha. Eu irei, ó Bharata, matar todos aqueles que se aproximarem de mim em batalha. Atormentado pelo poder de minhas armas, nenhum deles, ó herói, escapará de mim hoje com vida. Tendo dito isso para teu filho Duryodhana, o poderosamente armado Asvataman procedeu para a batalha, e afligiu todos os arqueiros. Aquele principal de todos os seres vivos assim procurou realizar o que era agradável para teus filhos. O filho da filha de Gotama, então se dirigindo aos Panchalas e aos Kaikeyas, disse para eles, ó poderosos guerreiros em carros, disparem vocês todos em meu corpo. Mostrando sua habilidade e uso de armas, lutem comigo friamente. Assim endereçados por ele, todos aqueles combatentes, ó rei, despejaram chuvas de armas sobre o filho de Drona como nuvens derramando torrentes de chuva. Desviando aquelas chuvas, o filho de Drona naquela batalha matou 10 bravos guerreiros entre eles, na própria vista, ó Senhor, de Drishtadyumna e dos filhos de Pandu. Os Panchalas e os Somarkas então, assim tratados em batalha, abandonaram o filho de Drona e fugiram em todas as direções.
Vendo aqueles bravos guerreiros, os Panchalas e os Somarcas, fugindo, Drishtadyumna, ó rei, avançou contra o filho de Drona naquela batalha. Cercado então por 100 guerreiros em carros bravos e que não recuavam sobre carros ornados com ouro, e o estrépito de cujas rodas parecia o ribombo de nuvens carregadas de chuva, o poderoso guerreiro em carro Drishtadyumna, o filho do rei Panchala, vendo seus guerreiros mortos, dirigiu-se ao filho de Drona e disse essas palavras: ó tolo filho do preceptor, qual é a utilidade de matar combatentes vulgares? Se tu és um herói, lute então comigo em batalha. Eu te matarei. Espere por um momento sem fugir. Dizendo isso, Drishtadyumna de grande destreza atacou o filho de preceptor com muitas flechas afiadas, e terríveis capazes de perfurar os próprios órgãos vitais. Aquelas flechas de curso rápido, providas de asas douradas e pontas afiadas, e capazes de perfurar o corpo de todo inimigo procedendo em uma linha contínua, penetraram no corpo de Asvatama, como abelhas vagando livremente à procura de mel entrando em uma árvore florescente. Profundamente perfurado e cheio de raiva, como uma cobra pisada, o orgulhoso e destemido filho de Drona, flecha na mão, dirigiu-se ao seu inimigo, dizendo: ó Drishtadyumna, espere um momento, sem deixar minha presença. Logo eu te despacharei para a residência de Yama com minhas flechas afiadas. Dizendo essas palavras, aquele matador de heróis hostis, o filho de Drona, mostrando grande agilidade de mãos, cobriu o filho de Prishata de todos os lados com nuvens de setas. Assim coberto naquele combate com flechas pelo filho de Drona, o príncipe Panchala, difícil de ser derrotado em batalha, disse: tu não sabes da minha origem, ó Brahmana, ou do meu voto. Ó tu de má compreensão, eu matarei primeiro o próprio Drona, eu não irei, portanto, te matar hoje quando o próprio Drona ainda está vivo. Ó tu de mente perversa, depois que és passado e trouxer a bela alvorada, eu primeiro matarei teu pai em batalha e então te despacharei também para a região dos espíritos. Esse mesmo é o desejo nutrido por mim. Permanecendo diante de mim, mostre, portanto, até então, o ódio que tu tens pelos partas, e a devoção que tu nutres pelos Kuryus. Tu não escaparás de mim com vida. Aquele Brahmana que, abandonando as práticas de um Brahmana, se dedica às práticas de um Kshatriya, pode ser morto por todos os Kshatriyas assim como tu, ó o mais vil dos homens. Assim endereçado pelo filho de Prishata em linguagem tão rude e insultante, aquele melhor dos Brahmanas Asvatama reuniu toda a sua raiva e respondeu, dizendo: espere, espere. E ele encarou o filho de Prishata aparentemente queimando-o com seus olhos. Suspirando furioso como uma cobra, o filho do preceptor, então cobriu Drishtadyumna naquela batalha com uma chuva de flechas. O filho poderosamente armado de Prishata, no entanto, aquele melhor dos guerreiros em carros, circundado por todas as tropas Panchala, embora assim atacado com flechas naquele combate pelo filho de Drona, não tremeu, confiando como ele confiava em sua própria energia. Em retorno, ele disparou muitas flechas em Asvatama. Ambos engajados em um jogo no qual a aposta era a própria vida, aqueles heróis, incapazes de suportar um ao outro, resistiram um ao outro e detiveram as chuvas de flechas um do outro. E aqueles arqueiros formidáveis dispararam densas chuvas de flechas por toda parte. Observando aquela batalha violenta, inspirando o terror, entre o filho de Drona e o filho de Prishata, os Siddhas e Charanas e outros seres percorredores do céu os aplaudiram muito. Enchendo o céu e todos os pontos do horizonte com nuvens de flechas, e criando uma escuridão densa com isso, aqueles dois guerreiros continuaram a lutar um com o outro, não vistos por algum de nós. Como se dançando naquela batalha, com seus arcos esticados a círculos, resolutamente aspirando matar um ao outro, aqueles guerreiros de braços fortes, inspirando medo em todos os corações, lutaram admiravelmente e com notável energia e habilidade. Aplaudidos por milhares de guerreiros principais naquela batalha, e tão resolutamente engajados na luta como dois elefantes selvagens na floresta, ambos os exércitos, contemplando eles, ficaram cheios de deleite.
e gritos leoninos foram ouvidos lá, e todos os combatentes sopraram suas conchas. E centenas e milhares de instrumentos musicais começaram a ser tocados. Aquela luta feroz, aumentando o terror dos tímidos, pareceu somente por um tempo curto ser travada igualmente. Então o filho de Drona, ó rei, fazendo um avanço, cortou o arco, e estandarte, e guarda-sol, e os 2 motoristas Parshni, e o motorista principal, e os 4 corcéis do filho de grande alma de Prishata. E aquele guerreiro de alma incomensurável então fez os Panchalas fugirem às centenas e milhares, por meio de suas flechas retas. Vendo aquelas façanhas do filho de Drona, parecendo aquelas do próprio Vasava em batalha, a hoste Pandava, ó touro da raça Bharata, começou a tremer de medo. Matando 100 Panchalas com 100 flechas, e 3 principais dos homens com 3 flechas afiadas, diante dos olhos do filho de Drupada e de Palguna, aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Drona, matou um número muito grande de Panchalas que ficaram diante dele. Os Panchalas então, como também os Sanjayas, assim desconcertados em batalha, fugiram deixando o filho de Drona, com seus estandartes despedaçados. Então aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Drona, tendo vencido seus inimigos em batalha, proferiu um rugido alto como aquele de uma massa de nuvens no fim do verão. Tendo matado um grande número de inimigos, Asvataman parecia resplandecente como o fogo ardente no fim do Yuga, depois de ter consumido todas as criaturas. Aplaudido por todos os Kauravas depois de ter derrotado milhares de inimigos em batalha, o valente filho de Drona brilhava em beleza, como o próprio chefe dos celestiais depois de derrotar seus inimigos. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.